praticantes. Muito bom dia, em particular, aos meus colegas aqui deste painel, ao Carlos Manuel Pereira, que agora fez realmente uma apresentação importante, não é, para nos ainda consciencializar mais sobre os números que atualmente temos em relação à participação das mulheres no âmbito do desporto. Também à Leila Marques, do Comitê Paralímpico de Portugal, e ao João Paulo Almeida, do Comitê Olímpico de Portugal. Também agradecer o convite, claro, de aqui estar presente e parabenizar esta iniciativa. Agradecer em particular à Cristina Almeida, que é sempre uma pessoa que já de longa data vem estando sempre envolvida e tão comprometida com estas ações nas questões da igualdade de género no desporto. Portanto, muito obrigada pelo convite. Eu realmente não vou aqui partilhar a tela, vou só realmente fazer partilhar convosco algumas preocupações, algumas ideias, algumas reflexões, enfim, que vamos levando a cabo já há uns anos e realmente, para realmente entendermos um pouco melhor realmente todas estas reduzidas taxas de feminização da prática desportiva, e nomeadamente aqui como foi aqui apresentado, da prática desportiva federada, que realmente podem e normalmente são muito explicadas pela ausência ou pela insuficiência de medidas especiais dirigidas nomeadamente aos clubes, que realmente enquadrem praticantes e equipas e, portanto, que possam conduzir a uma distribuição mais equilibrada, como aqui também foi dita pela Brigitta, de recursos financeiros, o acesso às soluções desportivas em horários compatíveis e mesmo também ao reconhecimento e valorização das prestações desportivas das praticantes e das atletas. Eu gostava daqui, enfim, partilhar convosco um pouco mais as questões relacionadas com as treinadoras, porque realmente aqui aparece um valor que aqui nos foi agora mesmo apresentado, que realmente é preocupante e é mais preocupante porque se tem mantido no tempo, portanto, porque há 20 anos para cá este valor parece que estabilizou, portanto não tem havido grandes progressos nestas percentagens de mulheres que assumem esta função e que se mantenham nessa função. E portanto a quase ausência de treinadoras nos níveis mais elevados de competição também limita, como aqui foi dito, atividades de carreira no desporto. E, portanto, reforça esses estereótipos sobre as capacidades de direção das mulheres e, portanto, é um fator ainda mais decisivo se tivermos em consideração também a importância simbólica que pode constituir para a motivação e as expectativas das raparigas e das mulheres atletas. E é interessante nós vemos que no domínio organizacional há alguns estudos que vão evidenciando quais são os critérios adotados para, digamos assim, selecionar as pessoas responsáveis por treinar atletas e equipas e quem tem o poder para definir esses critérios. E há realmente este conceito, que é o designado conceito de reprodução homóloga, que nós poderíamos associar à continuidade de um número diminuto de mulheres treinadoras. E este conceito inicialmente foi conceitualizado por Cantor, mas ele prediz que um grupo dominante dentro de uma organização vai se esforçar para manter cuidadosamente o poder e o privilégio e, portanto, vai reproduzir sistematicamente a sua própria imagem. É essa a sua intenção. E, portanto, esta reprodução sistemática é realizada, ao fim e ao cabo, pela contratação e pela promoção de outras pessoas e essa reprodução sistemática num ambiente de quem exerce a função de treinador, se é dominado por homens e é estruturado pelas suas normas e valores, logicamente que as mulheres mais dificilmente serão indicadas e mais dificilmente serão aceitas. E, portanto, nesse domínio identifica-se a prática da discriminação como uma barreira à entrada de mulheres na carreira de treinadores. Portanto, os estudos apontam-nos muito para esta tendência e para esta justificação, para este argumentário. Por outro lado, a incorporação de estereótipos e papéis sociais de género é também revelada e é patente em termos de uma certa acomodação, digamos assim, uma hierarquia de género existente e, portanto, que designa
uma certa subvalorização das funções da treinadora e, logicamente, que constrange a atuação e a progressão na carreira de treinadoras. E, portanto, entre treinadoras emerge muito um estado de consciência acerca das dificuldades que serão travadas e do percurso tortuoso que será trilhado, quando realmente se pretende continuar nessa função. Primeiro é necessário saber gerir, digamos, quase que a surpresa desencadeada nas outras pessoas, e depois saber desenvolver estratégias que realmente permitem lidar com os constrangimentos impostos, sejam os de âmbito pessoal ou aqueles inerentes à função de treinadora, e, portanto, e avançar e fazer-se ao caminho de ser treinador, que realmente é algo ainda muito complicado. Mas nós entendemos também que esta subrepresentação das treinadoras também precisa ser entendida de uma outra forma. Deve ser entendida mais como um sintoma, como um resultado de uma questão mais profunda. Não é um problema em si, mas mais nessa perspectiva. E, portanto, entendemos que são provavelmente necessárias diferentes análises, talvez diferentes lentes para analisar a ausência da diversidade em quem trabalha nessa função de treinar uma equipa ou treinar atletas. E, portanto, colocar as questões de género numa visão, digamos assim, mais ampla de desempenho e de sucesso organizacional. E conforme aqui também já foi várias vezes referido, o ritmo lento de mudança, do que deve ser também entendido e mesmo naquilo que integra a profissão de quem treina uma equipa, está relacionado também com as questões culturais e com mudanças culturais, de ideias e comportamentos que estão profundamente enraizados no desporto, estão presentes desde a sua formação, portanto, desde a formação do desporto, e são mantidos por tanto tempo que tornam-se em algo que é algo perigoso, tornam-se normalizados. E hoje é interessante aqui a Birgitta falar que era preciso tornar a igualdade normal, não é? Porque realmente aqui o que nós vivemos hoje em dia é uma normalidade que parece que estes comportamentos, estes estereótipos, estes preconceitos em relação à prática desportiva estão, digamos assim, de alguma forma normalizados. Então há realmente vários estudos que nos vão apontar sobre a subrepresentação das mulheres na liderança do desporto, e até aponta-se que futuros estudos devem visar um sentido de maior escrutínio das culturas organizacionais e como é que elas podem ou não melhorar as experiências de quem lá trabalha. E, portanto, por um lado, há uns que nos falam da cultura organizacional e entendem, entre muitas definições de cultura organizacional, como uma soma coletiva de crenças, de valores, de significados, de pressupostos que são partilhados por um grupo social e que ajudam a moldar as maneiras pelas quais essas pessoas respondem umas às outras e também pelas quais elas respondem ao seu ambiente externo. E esta definição de cultura organizacional, entre muitas outras, torna-se interessante porque coloca o foco não apenas no comportamento ou, digamos, naquilo que nós vamos dizer que na maneira como as coisas são feitas, mas também nos agentes e fatores que levam a resultados concretos, bem como é que estes resultados são reproduzidos e o resultado desta forma de atuar. Portanto, é importante entender quais as características organizacionais, qual é a estrutura organizacional mais pertinente para promover uma melhor experiência de trabalho para as mulheres. E há já aqui um pequeno corpo da literatura existente que coloca umas lentes de análise nas estruturas organizacionais para questionar realmente a subrepresentação das mulheres como treinadoras, e vai-se desenvolvendo alguns estudos nessa matéria. E a investigação realmente vai-nos mostrando, ou vai-nos tentando identificar o que é necessário para aumentar a visibilidade e o valor das mulheres, explorando um alcance mais amplo de especialização e de experiência que a diversidade também na profissão de quem exerce as atividades de treino pode oferecer. Portanto, como eu há pouco referi, esta questão da subrepresentação das treinadoras não é um problema em si, vai muito mais além de apenas uma questão de representação, é uma questão de práticas organizacionais e de processos que afetam todas as pessoas dentro de uma organização. E o impacto em homens e em mulheres de uma cultura inclusiva no local de trabalho em organizações desportivas, que valorize a igualdade de género, mas numa perspectiva top-down, numa perspectiva a partir da liderança,
foi algo que foi indicado por alguns estudos que foram desenvolvidos. Uns demonstraram que as organizações desportivas que promoviam culturas organizacionais que valorizavam a equidade levaram a resultados mais positivos para homens e para mulheres, com um maior envolvimento e um maior comprometimento no local de trabalho. Também o apoio genuíno de superiores hierárquicos para a igualdade de género teve um impacto positivo e até mesmo psicológico na relação entre quem emprega e quem trabalha. E outros estudos também destacaram os benefícios quando uma organização desportiva é caracterizada por uma cultura de diversidade. Portanto, os benefícios, que o Carlos também apontou, os benefícios que um grupo de pessoas que trabalham por organização é de certa forma representativa da diversidade também ela existente na sociedade. E assim aponta-se que realmente os locais de trabalho baseados em uma cultura de respeito às diferenças, com práticas de trabalho flexíveis, valorizando uma abordagem centrada na pessoa, em vez de apenas orientada para a tarefa e, digamos, assente no ethos da equifinalidade, ou seja, há várias formas de atingir o mesmo objetivo, sendo tudo isto características realmente de forças mobilizadoras, de forças de mudança do grupo e da própria pessoa. E, portanto, em vez de apenas pensarmos em forças de mudança de nível superficial, como princípios ou declarações de intenções, códigos e recomendações ou mesmo propostas de formação de como valorizar a diversidade, que são necessárias, logicamente, são também necessárias forças de mudança de nível mais profundo, como desafios de desconstrução, de significados e valores incorporados, e portanto promovendo e capacitando as treinadoras e defendendo também, e isto é importante, a intolerância à linguagem insensível do ponto de vista cultural. Portanto, estas forças de mudança de nível mais profundo parece realmente que têm um maior impacto no aumento da diversidade no grupo de trabalho, no âmbito do treino de equipas e responsáveis pelo treinar no coaching. Mas também é verdade que aquilo que os estudos nos dizem é que essas forças de mudança foram as mais difíceis de implementar e encontraram a maior resistência e, portanto, foi um maior desafio, porque realmente exigiam mudanças nos valores fundamentais que por vezes conflituavam com as forças existentes daquilo que nós dizemos da maneira tradicional de fazer as coisas. Portanto, é interessante nós irmos vendo estas ideias que nos surgem também dos estudos que vêm sendo feitos nessa matéria. Há um estudo muito interessante feito com 26 treinadores e formadoras que visava entender as suas experiências pessoais vinculadas à estrutura e cultura da direção e analisadas segundo uma determinada teoria da cultura organizacional. E digamos que elas apontam 3 princípios fundamentais da cultura organizacional que foram consideradas por estas treinadoras os mais influentes no desenvolvimento da sua carreira. Uma tinha a ver com a cultura da aprendizagem, da maneira como elas iam desenvolvendo a carreira, que devia ser de jornadas encruzilhadas, portanto elas precisavam de caminhos visíveis, claros e confiáveis para a progressão e apoio contínuo para cada uma das fases da sua carreira. E portanto isto também entendeu elas que devia ser culturalmente concebido como jornadas encruzilhadas e não como elas descrevem como quase estarem à beira de um limite de um precipício. E depois também outros princípios eram a liderança inclusiva e realmente os relacionamentos que deveriam ser estabelecidos a nível vertical como também horizontal. E portanto a pesquisa vai demonstrando a necessidade de identificar disparidades entre valores e premissas adotadas para promover uma mudança cultural no sentido de apoiar mais mulheres, estas serem valorizadas, incluídas e progredirem na sua carreira de treinadoras ou em outros níveis de atuação no desporto. E aqui foi também falado das questões da remuneração e, de maneira, isto tudo é um círculo muito vicioso, porque realmente quando as mulheres não têm acesso a ser outros níveis, outros patamares em termos de nível de competição, também não o têm acesso porque as exigências para aceder a esses patamares muitas vezes exigem que elas já lá estejam ou tenham experiência num determinado nível. Portanto, por outro lado, a remuneração que conseguem torna-lhes difícil o acesso para também investirem na sua formação enquanto treinadoras. Bom, a igualdade entre mulheres e homens é uma prioridade real, não é um simples exercício de retórica.
temos legislação importante bem forte nesta matéria, mas esta tem que ser materializada em igualdade na vida concreta das pessoas e na vida concreta, neste caso, das mulheres que decidem, que optam por praticar desporto, que optam por se envolver no mundo do desporto e por aí ter um papel nessa área. E, portanto, é preciso valorizar o estatuto social das praticantes, das atletas, das árbitras, das juízes, das treinadoras, das dirigentes, e, sobretudo, é preciso que realmente haja um empenho coletivo no combate às desigualdades e às discriminações em todos os âmbitos da participação desportiva. Portanto, eu ficaria por esta partilha, entendendo que realmente, alertando para esta cultura, conforme também foi aqui dita pela Birgitta, uma cultura pluralística no desporto e, portanto, quanto mais nós abraçamos a diversidade, mais facilmente nós conseguimos incluí-la nesta questão do desporto e mais facilmente nós teremos as raparigas a terem oportunidade para praticar desporto e teremos possibilidade das mulheres exercerem as várias funções que o desporto possibilita. Muito obrigada pela vossa atenção.